prof, o senhor falou sobre a questão dos nazistas aí. Até hoje é vendido que quem acabou com. Deixa eu fechar aqui minha tela que eu abri de novo sem querer. Aí, pronto. Peraí, vamos de baixo. É, é vendido até hoje que foram os estadunidenses que derrotaram os nazistas, né? Eu queria que o senhor, que é um especialista nisso, falasse aí pra galera como foi essa questão da derrota dos nazistas, eh, o Exército Vermelho, né? O famoso Exército Vermelho, né? É uma Que pena, é derrotou. uma pena que meu canal não esteja no ar, porque eu poderia dar vários vídeos que eu produzi com números e mapas, mas veja, as forças que atacaram a União Soviética no dia 22 de junho de 1941 eram forças muito poderosas. É a maior operação militar da história até hoje. Mais de 6 milhões de homens atacaram a União Soviética. A União Soviética ela foi responsável por travar as maiores batalhas da guerra. A Batalha de Moscou, a Batalha de Stalingrado, a Batalha de Kursk, né, a Batalha da Crimeia, a Batalha de Berlim. E a União Soviética ela não lutou só na Europa Ocidental e Oriental. A União Soviética também lutou lá na China. Ela lutou lá no Extremo Oriente para libertar a China e a Coreia. Então, a União Soviética ela foi responsável pela destruição de 75% das forças do eixo. Os outros 25 foram destruídos pelos americanos e os ingleses. Então, acho que só nesse número a gente já percebe que a União Soviética foi encarregada de destruir 3/4 do montante dos exércitos fascistas. A União Soviética ela teve cerca de 40 milhões de mortos, os números atualizados são esses. Esses números que vocês veem aí de 27 e 30 milhões são números que já estão superados. E quem carregou o maior fardo da guerra foi a União Soviética. Por quê? Porque durante quase 3 anos, né, não, pouco mais de 3 anos, perdão, né, eu ia falar quase 4 anos, pouco mais de 3 anos, quase quatro, o seu país esteve invadido. O maior cerco militar da história é a Batalha de Leningrado, quase 900 dias que a cidade ficou cercada, mais de 1.200.000 mortos por conta desse cerco, e ela resistiu. Então, quando alguém fala assim, a União Soviética não foi a responsável, primeiro que está mentindo, são erros históricos. E também existe a conversa do Lend-Lease, né? Mas a União Soviética só ganhou a guerra porque recebeu armas dos estadunidenses. Isso é outra mentira, porque o que a União Soviética recebeu de ajuda dos Estados Unidos, da Inglaterra e até o Brasil, a carne brasileira foi parar lá na União Soviética na época da guerra, não chegou a 7% da produção industrial soviética, ou seja, o material todo que a União Soviética usou na guerra, 93% ela fabricou e só 7% ela recebeu de fora. Então, os números absolutos mostram que a União Soviética foi a maior vencedora e, pelo contrário, ela não foi ajudada, ela ajudou. Porque se não fosse a Batalha de Stalingrado, Hitler teria lançado a Operação Leão Marinho e tinha invadido a Inglaterra. Então, tem vários momentos da história que a gente precisa olhar o mapa como um todo e que a União Soviética foi a maior protagonista dessa guerra. Ô professor, eu já vi em algum local, só que eu não me lembro, fugiu da minha mente, que a questão de quando o exército nazista foi derrotado pela União Soviética, que eles começaram a partir em direção à Alemanha, né? Os Estados Unidos, eles só entraram na Alemanha pelo outro lado por conta da por conta que eles não queriam que o comunismo, dominasse aquele local, eh, como eu posso dizer? Que é diferente. E se a gente prestar atenção, eu vi algum professor falando, que já fugiu da minha mente quem foi, eu acho que eu vi em algum lugar, que a questão daquele muro, daquela parada do muro de Berlim e tudo, só foi causado por causa que os Estados Unidos, ele invadiu para colocar a sua doutrinação, né, que a galera essa doutrinação imperialista, para fazer com que, a União Soviética não tivesse mais influência ali naquela parte da Europa. O senhor pode explicar melhor essa questão? O Muro de Berlim, que foi feito em Berlim, na capital da Alemanha, ele é um golpe que os Estados Unidos dá na União Soviética. Por quê? Os Estados Unidos eles vão chegar na Europa
no famoso desembarque da Normandia, né, em 7 de julho de 1944. Em 44, em julho de 44, a União Soviética já estava das fronteiras da Alemanha nazista. Ela já tinha libertado todo o seu território e já avançava em direção a Berlim. Foi acordado entre os líderes de que a integridade territorial da Alemanha seria preservada e que depois que os nazistas fossem derrotados, iria ser feita uma eleição na Alemanha, onde todos poderiam participar, menos os nazistas. Todos aqueles que participaram do regime nazista seriam presos, julgados e excluídos da vida pública. Eles não poderiam participar da nova eleição. Então, fica acordado que a União Soviética vai entrar em Berlim, primeiro, porque ela estava muito mais adiantada. Ela estava muito mais próxima de Berlim do que os americanos, que ainda lutavam na França e com dificuldade. Mas se criou ali uma fronteira entre esses dois exércitos para que eles não tivessem o risco de um atirar no outro dentro da Alemanha. A União Soviética termina a guerra no dia 9 de maio. E os americanos eles terminam a guerra um dia antes, no dia 8 de maio. E são criadas zonas de influência na Alemanha, principalmente em Berlim. Então, você vai ter uma zona de influência dos ingleses, dos franceses, dos estadunidenses e dos soviéticos. E fica acordado que, depois que tivesse o processo de desnazificação, seria organizado o processo eleitoral alemão. E, de maneira livre, o povo alemão iria escolher se ia seguir com o socialismo, se ia seguir com o liberalismo, se ia abraçar o modo de produção socialista, se ia abraçar o modo de produção capitalista. Isso aí seria uma decisão do povo alemão. Só que, sem consultar a União Soviética, e isso já era um desejo do Winston Churchill, do líder inglês, ele queria esquartejar a Alemanha, ele queria dividir a Alemanha em várias repúblicas e acabar com o país Alemanha. A União Soviética era contra isso. Ela queria que a integridade do território alemão fosse mantida e que o povo alemão definisse o seu destino. Essas zonas elas estavam existindo como se fossem fronteiras dentro da Alemanha, enquanto estava tendo a discussão entre todos esses líderes para chamar um processo eleitoral na Alemanha. Na calada da noite, sem comunicar os soviéticos, os Estados Unidos pega a zona de influência inglesa, francesa e estadunidense e cerca com arame farpado, com algumas partes já com muro de concreto, cercam isso e criam a República Federal Alemã, dando um golpe no que eles haviam tratado. Quando a União Soviética descobre, pelos jornais, que estava se criando um país dividindo a Alemanha, porque quando eles fizeram isso, eles acreditaram que a União Soviética, depois do fato consumado, a União Soviética iria se retirar da área dela e que aí eles poderiam abocanhar tudo. O que a União Soviética faz? Já que eles criaram um país, então nós vamos dar para eles as fronteiras. A União Soviética vai lá e manda construir muros na sua linha de zona de influência. E aí vai criar, né, a República Democrática da Alemanha. A União Soviética faz isso junto com os alemães do lado oriental, que eram os alemães, muitos deles de orientação socialista, que resistiram a Hitler, e na Alemanha capitalista ficou o que sobrou do regime nazista. Então, muitos nazistas foram perdoados pelos estadunidenses para poderem retomar a governança dessa Alemanha. Inclusive, a polícia e o novo exército que vai surgir no lado ocidental com componentes da antiga força nazista. Se você pegar quadro de formação da OTAN anos depois, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ela está cheia de oficiais da época nazista. Então, a criação da Alemanha foi um golpe no tratado que eles fizeram em Yalta, Tratado de Yalta, né, em fevereiro de 1945, e aí a União Soviética, junto com o lado alemão, não teve outra alternativa senão de criar um país. Mas quem cria
a divisão das Alemanhas e que primeiro põe um muro nessa relação foram os ocidentais. Complicado. E o prof, uma parada também que eu queria saber, é sobre a questão que quando os Estados Unidos que aconteceu tudo isso aí que o senhor falou, eles fizeram um acordo com os nazistas, foi? Eles fizeram um acordo com os nazistas? Pois é, alguns nazistas, vejam, os grandes cientistas, os grandes industriais, os grandes banqueiros, as pessoas mais importantes do regime nazista não foram julgados, foram poupados. Muitos cientistas foram levados para os Estados Unidos e a formação desse novo país, dessa República Federal Alemã, ela nasce, né? Ela vai precisar de dirigentes, de juízes, ela vai precisar de policiais, vai precisar de todo esse corpo estatal são de ex-nazistas. Eram pessoas que já tinham experiência na administração pública, como funcionários públicos, como membros proeminentes do nazismo. Eles são todos perdoados e são colocados já como dirigentes dessa nova Alemanha. Então, há um acordo tácito, né, do que sobrou da Alemanha nazista para com os ocidentais, né, com França, Inglaterra e Estados Unidos, para a criação dessa Alemanha. Por quê? Porque essa Alemanha que estava sendo criada, essa Alemanha ocidental, ela já nascia com o espectro de ser uma Alemanha anticomunista. Ela teria que combater o avanço do socialismo. E ninguém mais tinha experiência nisso do que os velhos nazistas, que passaram a vida toda perseguindo os comunistas. Inclusive, todo o serviço secreto da Gestapo, todo aquele acervo, toda aquela experiência dos agentes de campo, aquilo é transferido para a nova Alemanha, que dá início, já de imediato, a um processo de espionagem, de sabotagem, de fabricação de notícias falsas. Aí você vai ter todo o estabelecimento da Guerra Fria, tendo essa nova Alemanha como um dos epicentros, né? Porque ali você vai aproveitar todos aqueles alemães que já eram anticomunistas da época do nazismo e vai agora entregar eles uma nova Alemanha e vai falar para eles: ó, vocês fingem que não são mais nazistas, falam que agora são democráticos, que são a favor da democracia, só falar isso e toca o mesmo barco que foi antigamente. Então, os Estados Unidos ele só faz uma lavagem, né? Uma maquiagem nesses antigos nazistas, e essa Alemanha que surge, ela já surge de maneira doentia, enquanto tendo uma política anticomunista. E a gente vê que toda essa, pra mim, é uma estratégia, né, dos Estados Unidos, porque para acontecer o que ainda tá acontecendo agora, eh, que faz o mesmo sentido, né. A mesma coisa aconteceu no Japão e você vê que ascendeu agora a eu posso chamar de ministra ou presidenta lá, não sei, vou chamar de ministra, eh Primeiro-ministro, primeira-ministra lá do Japão que está tentando causar conflito para atrapalhar o desenvolvimento que está tendo, da China. Por quê? Porque tá outro perfeito. fascista aqui no poder dos Estados Unidos, que faz toda essa jogada. É uma parada que eles deixam como se fosse "Ah não, tem que manter isso aí que é para quando eu precisar", né. Porque para quem não sabe, eu vou falar assim em leigo, mas o senhor pode explicar melhor do que eu, né. Eh na época da Alemanha nazista, os Estados Unidos praticamente eles apoiavam, né, eles deixaram Tiveram relações ótimas até o início da guerra, tiveram relações ótimas. Inclusive, você vai ter grandes figuras estadunidenses, o Henry Ford, o dono da Ford, figuras preeminentes, né, que apoiavam o partido nazista. Você tem aquela cena no Carnegie Hall de bandeiras nazistas nos Estados Unidos. Não obstante, o movimento nazista nos Estados Unidos não é proibido até hoje. É natural você ver nazistas na sua casa com bandeira, com suástica do lado de fora. Você tem marcha lá dos White Powers, de todos esses grupos lá não é proibido. Você não pode ter um partido nazista, mas você pode ter movimentos nazistas. E eles não se escondem, né? Normal ter marcha fascista lá com suástica. Não esquecemos o que foi a KKK, né? A Ku Klux Klan. Todos esses agrupamentos nos Estados Unidos
eles adormeceram durante a guerra, mas logo depois da guerra eles voltaram com força máxima e estão lá até hoje. Ô, prof, o senhor está falando disso, sobre essa questão das marchas e tudo, que tem lá nazistas e nos Estados Unidos, porque lá você pode tudo, você só não pode fazer movimentações pró o que eles discordam. Ali Claro, a velha liberdade, né, a velha liberdade que eles pregam. Isso aí, galera, é pra vocês aí que estão na live, prestarem atenção que nada é em vão, tudo é um jogo. Para tentarem enganar você do que é melhor para você. A classe trabalhadora do Brasil, como o Brasil aqui foi colonizado, né, a gente ainda tem impregnado na nossa mente. E falando em marcha nazista, em várias manifestações aqui, eh, da extrema direita, você vai ver pessoas com camisas que têm ligação nazista. Porque, eu não tenho eu já vi em algum local também isso. Na época da Alemanha nazista, o Brasil ele tinha o maior partido fora da Alemanha, o maior sim, partido com quantidade de pessoas de nazistas, né, professor? O senhor pode explicar melhor? O senhor perfeito. Você tinha movimentos nazistas tão vigorosos aqui no Brasil que nas escolas alemãs no sul do país ninguém falava português, as pessoas falavam alemão ainda, entendeu? As crianças eram educadas a falarem alemão. O serviço de inteligência da Alemanha nazista, Abwehr, ela tinha uma base importante na América Latina, e o almirante Canaris, né, que era o chefe dessa operação na América Latina, ele mantinha contatos vigorosos com muitas lideranças aqui no Brasil. Né? Você pode ver que o Brasil declara guerra à Alemanha, mas a Argentina e o Chile não. Eles ficam em neutralidade. Era comum os submarinos nazistas virem abastecer nos portos Argentina, do Uruguai, do Chile, e era comum isso. O nazismo, né, e o fascismo, eles transitaram aqui de maneira muito forte na década de 30 e 40, não só pelo movimento dos imigrantes, né, os imigrantes italianos e alemães aqui eram muito grandes, também pelos imigrantes espanhóis e portugueses, por conta do Salazar e do Francisco Franco na Espanha, né? O Salazar em Portugal e o Francisco Franco na Espanha. Então era corrente aqui no Brasil e na América do Sul, principalmente no Cone Sul, a presença de partidos e movimentos fascistas que não se escondiam, que ostentavam suástica, bandeira. Isso no Brasil só vai acabar quando o Brasil decreta a entrada na guerra, né, em fevereiro de 1942, o Getúlio Vargas põe o Brasil na guerra, e aí você vai ter uma dura repressão aqui no Brasil contra os movimentos fascistas, uma dura. E aí você vai ter uma série de células nazistas e fascistas que operavam aqui no Brasil. Nós tínhamos um movimento aqui no Brasil muito conhecido, que era o movimento de massas, que era o movimento integralista, que era comandado pelo Plínio Salgado, que era visto como um movimento fascista brasileiro. Eles se espelhavam muito em Hitler e Mussolini, e a única coisa que era dicotômica era a questão da eugenia da raça, porque o fascismo brasileiro ele tinha negro, cafuso, mameluco, mestiço, e se bobear até índio. Então, essa questão da eugenia da raça devia ser uma contradição do caralho aqui para explicar isso para os fascistas não brancos. Mas você tinha a participação deles né, no integralismo. O integralismo no Brasil e o próprio fascismo ele era tão forte que dentro das Forças Armadas e dentro do governo Vargas você ia ter figuras proeminentes que se identificavam abertamente com tal coisa. É a partir de 42 que aí a coisa vai mudando aqui no Brasil. então, prof, isso aí que o senhor falou tem a ver com a questão de nós sermos colonizados, né. Quando a colonização ela entra, a primeira coisa que ela faz começa a destruir, é a origem daquele local.
Então isso faz com que perfeito. a gente fique perdido na nossa origem. É por isso que você vai ver gente negro, apoiando o nazismo, sendo que ele vai morrer. Gente mestiça apoiando o nazismo, sendo que ele vai morrer, entendeu? É a complexidade que causa uma colonização em um país. E o senhor falou É também porque sobre um dos efeitos da colonização, como você falou muito bem, não é só a descaracterização e a alienação, é não permitir que você estabeleça um nexo, uma relação. É te impedir de ter conhecimento crítico para você falar assim: "Porra, como é que eu vou entrar num movimento que tem uma origem que prega o extermínio meu e dos meus semelhantes", né? Então isso é impedido, essa informação, enquanto massa crítica, né, é vetada, isso não chega até você. com certeza. E todo esse contexto, o senhor falou sobre a entrada